Então, boa noite, amigos, boa noite, alunos. Vou falar do José María de la Concepción e Vargas Vila Bonilla. Então, grande escritor colombiano comparado a Nietzsche, um estilo comparado a Friedrich Nietzsche. Então, por exemplo, ele é citado como por Antônio Cândido no texto O Portador, sobre Nietzsche. Então, Vargas Vila nasceu numa Colômbia rural em 1851. A Colômbia tinha, a capital da Colômbia, Bogotá, tinha na faixa de uns 40 mil, 50 mil habitantes, cidade pequena. Era uma cidade rural e muito dominada pela disputa entre dois partidos, os liberais e os conservadores. Os conservadores eram católicos. Então, o Vargas Vila era filho de um militar que foi preso por suas ideias, entrar em embates liberais, por suas ideias liberais, foi exilado e morto no Panamá. Morreu no degredo, no exílio. Então, viveu no Panamá, que ainda era uma região colombiana, mas era um pântano miserável. Então, o pai foi exilado para lá e Vargas Vila, boa parte da vida, da infância, foi um autodidata, estudou sozinho. Então, ele viveu com a família na miséria, com uma relação muito forte com a mãe. Então, logo mocinho, rapaz, já começou a escrever em jornais liberais, possivelmente, né, com os contatos do pai, e demonstrou enorme talento literário. Né? Então, o estilo dele foi comparado ao do Nietzsche. Ele escreveu vários romances e prosa poética. E ele era liberal e anticlerical, o que, aos 23 anos, demandou sua saída da Colômbia para a Venezuela, onde exerceu postos diplomáticos. Então, ele nasceu em 1860, em 1883, ele participou, rapazinho, né, com 23 anos, de uma revolução colombiana, que é considerada a última grande revolução colombiana. E houve uma derrota, ele fugiu para a Venezuela para evitar possíveis retaliações ou até morte, né? Estava ameaçado. Ele nunca mais voltou à Colômbia, apesar de ele ter tentado voltar. Então, ele escreveu uma prosa barroca, deslumbrante, retorcida, né? Um estilo colorido, vivo, muito comparado ao Nietzsche, e também esses elementos anticlericais nas obras fizeram comparado a Nietzsche. Mas ele não fez ensaios filosóficos. Ele escrevia romances, como aqui. 20 romances chegou a escrever. Os maiores sucessos: Ibis, Lírio Vermelho, Aurora e As Violetas. Então, os romances tinham elementos como homossexualidade, misoginia, que é o ódio às mulheres. Então, já causou escândalo na sua época. Então, ele passou a viver de país em país, foi para Venezuela, depois México, Nicarágua, foi amigo de Rubem Darío, foi amigo de José Martí, né, grande libertador de Cuba e escritor, poeta cubano. Rubem Darío também um importante poeta nicaragüense. Ele, além de ser amigo, ele escrevia livros sobre eles, Escreveu um livro sobre José Martí. Então, em 1898, ele foi para Nova York, ajudar a fundar a revista Hispano-Americana. Então, lá em Nova York, escreveu um livro muito interessante para nós, que é Diante dos Bárbaros. Os bárbaros são os norte-americanos, que estão invadindo a América Latina. Escreveu ali em Nova York, panfleto literário contra o yanquismo, contra os yankees. Então, ele ficou lá nos Estados Unidos mais alguns anos, escrevia contra o crime do Panamá, então, mesmo ele estando exilado da Colômbia e estando nos Estados Unidos, seus textos chegavam à Colômbia e agitavam os estudantes contra os Estados Unidos ali na crise em que nasceu o país Panamá, né, parte da Colômbia, que nasceu com
apoio a militar norte-americano, causando um trauma nacional colombiano. E era algo que ele já tinha falado antes ali. Né? A questão com o Panamá foi nessa época e ele já estava falando sobre isso antes. Então ele foi considerado um profeta pelos estudantes e ficou muito famoso no seu país. Note que ele, na América Latina, chegou a ser um best-seller. Mas ele chegou a ser editado no Brasil. Mas hoje ele não é conhecido, por isso eu estou fazendo esse vídeo. Então, diante dos bárbaros, despertou grandes sentimentos patrióticos na juventude colombiana e os jovens deram razão ao Vargas Villa, né? Contra o ianquismo que separou o Panamá da Colômbia. Então começaram a surgir os problemas nos Estados Unidos, ele fundou então a revista Nêmesis, que passou a funcionar em Paris, e ele foi para a Espanha, e os amigos para ajudá-lo, os amigos latino-americanos, que ele tinha muito prestígio literário aqui, era um cara que vendia bem, era lido. Vargas Llosa admitiu ter lido seus romances quando adolescente, eram romances eróticos, né, cheios de colorido, de vida, um estilo bem vívido comparado ao Nietzsche, um estilo apaixonado. Ele prosseguiu a vida inteira como uma figura bastante polêmica, a relação com as mulheres não era lá muito boa. Na Itália, ele passou por duas situações difíceis, que era o suicídio de uma mulher apaixonada por ele, e ele estava de cônsul do Equador lá na Itália, e teve uma cerimônia em que o Papa apareceu, a cerimônia obrigava ele a se ajoelhar diante do Papa, ele não se ajoelhou. Ele foi excomungado publicamente pela Igreja Católica e agradeceu. Ele agradeceu em público, um texto em público também. Quando ele não se ajoelhou diante do Papa, ele disse: eu nunca me ajoelhei diante de nenhum mortal. Então, um cara polêmico, quando morreu em Barcelona, em 1933, ele não teve suas cinzas levadas para a Colômbia antes de 1981. Então, ele, desde 1883, o resto da vida inteira dele foi longe da Colômbia, embora ele fosse um grande patriota colombiano. Então, falou, boa noite.